A lei da conexão. Líderes tocam o coração antes de pedir uma mãozinha. Há incidentes na vida e nas carreiras dos líderes que se tornam momentos de definição para a sua liderança. Na percepção dos seguidores, do público em geral e dos historiadores, esses momentos muitas vezes mostram o que aqueles líderes são e o que eles representam. Um exemplo? Acredito que a presidência de George W. Bush pode ser resumida por 2 momentos definidores pelos quais ele passou durante seu mandato. O primeiro desses momentos ocorreu no início do seu primeiro mandato e definiu todo o seu período de governo. No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos foram atacados por terroristas que lançaram aviões contra o World Trade Center e o Pentágono. As pessoas no país ficaram com raiva, ficaram com medo, estavam inseguras quanto ao futuro. E também choravam a morte de milhares de pessoas cuja vida foi ceifada pelos terroristas. Apenas 4 dias depois da queda das torres do World Trade Center, Bush foi ao Marco Zero. Ele passou algum tempo lá com bombeiros, policiais e membros das equipes de resgate. Apertou mãos, ouviu, conheceu a devastação. Agradeceu às pessoas que estavam trabalhando e disse a elas que o país transmitia seu amor e sua compaixão a todos os que ali estavam. Relatos dizem que o ânimo das pessoas, exaustas com as buscas, aumentou quando o presidente chegou e começou a apertar a mão delas. As câmeras mostraram Bush de pé sobre os escombros com o braço em torno do bombeiro Bob Beckwith. Quando alguns da multidão gritaram que não conseguiam ouvi-lo, Bush gritou de volta: Eu consigo ouvir vocês. O resto do mundo ouve vocês. E as pessoas que derrubaram esses prédios nos ouvirão em breve. As pessoas aplaudiram. Elas se sentiram valorizadas. Sentiram-se compreendidas. Bush tinha se conectado a elas de uma forma que ninguém o tinha visto fazer até aquele momento. O segundo incidente ocorreu no segundo mandato de Bush e definiu esse período. Foi em 31 de agosto de 2005, apenas 2 dias depois da passagem do furacão Katrina. Após os diques de Nova Orleans terem se rompido e a água inundado a cidade, Bush, em vez de visitar o local como fizeram em Nova York após o 11 de setembro, preferiu sobrevoar a cidade no Air Force One, olhando através de uma das pequenas janelas do jato para ver os estragos. Para as pessoas da costa do Golfo, foi o retrato da indiferença. Enquanto a tragédia se desenrolava, nenhuma autoridade em nenhuma instância do governo se ligou às pessoas de Nova Orleans, nem o presidente, nem o governador, nem o prefeito. No momento em que o prefeito Ray Nagin ordenou a evacuação da cidade, era tarde demais para que muitos moradores pobres conseguissem sair. Ele mandou pessoas para o estádio Superdome, aconselhou-as a comer antes de ir, porque o governo local não fizera provisões para elas. Enquanto isso, convocou entrevistas coletivas e se queixou de que não estava recebendo ajuda. E as pessoas mais afetadas pelos problemas se sentiram abandonadas, esquecidas e traídas. Depois que o pior da tragédia já tinha passado, o presidente Bush, independentemente do que dissesse ou quanta ajuda oferecesse, foi incapaz de reconquistar a confiança das pessoas. É verdade que quando o prefeito democrata Nagin foi reeleito, menos de um ano depois do desastre, agradeceu a Bush por ajudar aos cidadãos de Nova Orleans. E Dana Brazile, outra democrata, desde aquela época, descreveu Bush como muito engajado no processo de reconstrução e o elogiou por levar o Congresso a destinar recursos para a reconstrução dos diques. Mas naquele momento, Bush não podia desfazer a imagem de diferença que criara. Ele fracassou em se ligar às pessoas. Ele violara a lei da conexão. No que diz respeito a trabalhar com pessoas, o coração vem antes da mente. Isso vale tanto em casos que você se comunica com um estádio cheio de pessoas, comanda uma reunião de equipe ou tenta se relacionar com seu marido ou sua esposa. Pense em como você reage às pessoas. Quando você ouve um palestrante ou um professor, quer ouvir um monte de estatísticas áridas ou um monte de fatos? Ou preferiria que o palestrante que se ligasse a você no aspecto humano, talvez com uma historinha ou uma brincadeira? Se você já integrou uma equipe vitoriosa nos negócios, nos esportes ou em outra área, sabe que o líder não se limita a dar instruções e colocá-lo no caminho. Sabe que ele se ligou a você na esfera emocional. Para que os líderes sejam eficazes,
precisam se ligar às pessoas. Por quê? Porque você primeiramente precisa tocar o coração das pessoas antes de pedir uma mãozinha. É a lei da conexão. Todos os grandes líderes e comunicadores reconhecem essa verdade e a seguem quase instintivamente. Você não consegue colocar as pessoas em ação a não ser que antes as toque com a emoção. Frederick Douglass foi um grande orador e líder afro-americano do século XIX. Sabe-se que ele tinha uma capacidade impressionante de se ligar às pessoas e tocar o coração delas quando falava. O historiador Leron Bennett comentou a respeito de Douglass. Ele conseguia fazer as pessoas rirem de um senhor de escravos pregando o dever da obediência cristã. Fazia com que vissem a humilhação de uma mulher negra violada por um senhor de escravos brutal. Conseguia fazê-las ouvir os soluços de uma mãe separada do filho. Por intermédio dele, as pessoas podiam chorar, amaldiçoar e ter emoções. Por intermédio dele, podiam viver a escravidão. Bons líderes se preocupam em se ligar aos outros o tempo todo, quer estejam se comunicando com toda uma organização, quer estejam trabalhando com um único indivíduo. Quanto mais forte o relacionamento que você estabelece com os seguidores, maior a conexão que você forja, e mais provável é que esses seguidores queiram ajudá-lo. Costumava dizer à minha equipe que as pessoas não se interessam por quanto você sabe até saberem o quanto você se interessa. Eles resmungavam porque me ouviam sempre dizer isso, mas reconheciam que ainda assim era verdade. Você cria credibilidade com as pessoas quando se liga a elas e mostra que realmente se interessa e quer ajudá-las. Como resultado, elas normalmente reagem do mesmo jeito e querem ajudar você. O presidente Ronald Reagan é um excelente exemplo de um líder capaz de se ligar tanto a plateias quanto a indivíduos. Sua capacidade de estabelecer uma comunicação com uma plateia se reflete no apelido que recebeu como presidente, o grande comunicador. Mas ele também tinha a capacidade de tocar o coração dos indivíduos próximos a ele. Ele poderia ter sido chamado de o grande conector. A ex-autora de discursos de Reagan, Peggy Noonan, disse que quando Reagan voltava para a Casa Branca de viagens longas e a equipe ouvia seu helicóptero pousar no gramado, todos paravam de trabalhar. Eles mal podiam esperar para vê-lo. Alguns funcionários resmungam quando seus chefes aparecem. O pessoal de Reagan sentia-se encorajado, porque ele tinha se ligado a cada um deles. Conecte-se às pessoas individualmente. Um dos segredos para se conectar aos outros é reconhecer que mesmo em um grupo é preciso se relacionar com as pessoas como indivíduos. Tive ao longo de minha carreira a oportunidade de falar para algumas plateias maravilhosas. As maiores foram em estágios com mais de 60 mil pessoas na plateia. Alguns de meus colegas que ganham a vida com palestras me perguntam como consigo falar com tantas pessoas. O segredo é simples. Não tento falar para os milhares. Concentro-me em falar para uma pessoa. É a única forma de se ligar às pessoas. E o mesmo acontece na hora de escrever. Não penso nos milhões de pessoas que leem ou ouvem meus livros. Penso em você. Acredito que se conseguir me ligar a você como indivíduo, então o que eu tenho a oferecer talvez possa ajudá-lo. Se eu não me ligar a você, então você interromperá nossa conversa e fará outra coisa. Como estabelecer a conexão? Quer você fale para uma grande plateia, quer bata papo no corredor com um indivíduo, a orientação é a mesma. Primeiro, você deve se conectar consigo mesmo. Você precisa saber quem é e confiar em si mesmo, caso deseje se conectar aos outros. As pessoas não atendem ao chamado de uma trombeta insegura. Seja confiante e seja você mesmo. Se você não acredita em quem é e aonde quer chegar, trabalhe isso antes de fazer qualquer outra coisa. Você também deve se comunicar de forma aberta e sincera. As pessoas podem identificar um impostor a quilômetros. O lendário técnico da Liga Profissional de Futebol Americano, Bill Walsh, observou que nada é mais eficaz que um elogio sincero e preciso, e nada é mais prejudicial que um cumprimento fingido. Os líderes autênticos conectam-se aos outros. Você tem que conhecer o seu público. Quando você trabalha com indivíduos, conhecer o público significa saber o nome das pessoas, conhecer suas histórias, perguntar sobre o sonho delas.
Quando você se comunica com uma plateia, tende a aprender sobre a organização e suas metas. Você quer falar sobre algo que interessa a elas, não apenas sobre algo que interessa a você. Você tem que viver a mensagem que transmite. Talvez a coisa mais importante que você pode fazer como líder e comunicador é praticar o que você prega. É a origem da credibilidade. Muitas pessoas no mercado estão dispostas a dizer uma coisa para o público, mas fazer algo diferente nos bastidores. Estas não duram. Você tem que ir onde as pessoas estão. Como comunicador, não gosto de nenhuma barreira à comunicação. Não gosto de estar distante demais da minha plateia ou acima demais dela em um palco. Definitivamente não quero barreiras físicas entre mim e as pessoas. Mas o método de comunicação da pessoa também pode ser uma barreira. Quando falo no palco ou estou sentado em meu escritório com alguém, tento falar a língua daquela pessoa, chegar até ela. Tento estar sintonizado na cultura, no histórico e na educação do outro. Adapto-me aos outros, não espero que eles se adaptem a mim. Você deve se concentrar neles, não em você. Se você entrar em um elevador comigo e pedir que eu conte o segredo da boa comunicação antes de saltar no próximo andar, direi a você para se concentrar nos outros, não em si mesmo. Esse é o principal problema de palestrantes inexperientes e também o principal problema de líderes ineficazes. Você sempre estabelece a conexão mais rapidamente quando não se concentra em si mesmo. Você tem que acreditar nas pessoas. Uma coisa é se comunicar com as pessoas porque acredita ter algo de valor a dizer. Outra, muito diferente, é se comunicar com as pessoas porque acredita que elas têm valor. A opinião que as pessoas têm de nós diz menos respeito ao que elas veem em nós do que ao que podemos ajudá-las a ver em si mesmas. Você deve oferecer orientação e esperança. As pessoas esperam que os líderes as ajudem a chegar aonde querem ir, mas os bons líderes fazem mais do que isso. O general francês Napoleão Bonaparte disse que os líderes são mercadores da esperança. É uma grande verdade. Quando você dá esperança às pessoas, dá a elas um futuro. Esse é o trabalho do líder. E alguns líderes têm problemas com a lei da conexão porque acreditam que estabelecer a conexão é responsabilidade dos seguidores. Isso é verdade, principalmente em relação aos líderes posicionais. Eles estão habituados a pensar: sou o chefe, tenho a posição, eles são meus funcionários, que eles venham a mim. Mas líderes de sucesso que obedecem à lei da conexão sempre tomam a iniciativa. Eles dão o primeiro passo com os outros e depois fazem um esforço de continuar a construir relacionamentos. Nem sempre é fácil, mas é importante para o sucesso da organização. Um líder tem de fazer isso, sem levar em conta a quantidade de obstáculos existentes. Aprendi essa lição em 1972, quando passei por uma situação muito difícil. Mudei-me para Lancaster, em Ohio, pois aceitara ser líder de uma igreja lá. Para mim, seria um grande passo no que diz respeito à responsabilidade. Antes de aceitar a posição, soube que a igreja acabara de passar por uma grande batalha em torno de um projeto de construção. O líder de uma das facções, Jim, era a pessoa de maior influência na igreja. Também descobri que Jim tinha a reputação de ser negativista e independente. Ele gostava de usar sua influência para levar as pessoas em direções que nem sempre ajudavam a organização. Como o líder anterior da igreja enfrentara a oposição de Jim mais de uma vez, sabia que teria de derrotá-lo. Do contrário, sempre teria conflitos com ele. Se você quer alguém ao seu lado, não tente convencê-lo. Conecte-se a ele. Era o que estava decidido a fazer. Assim, ao assumir a posição, a primeira coisa que fiz foi marcar uma reunião com Jim em meu escritório. Admito que não tinha muita vontade de me encontrar com Jim. Ele era um homem grande, 1,90 m de altura e cerca de 120 quilos. Era muito intimidador. Ademais, tinha 65 anos de idade e eu apenas 25. A reunião tinha tudo para dar errado. Quando ele se sentou no escritório, eu disse a ele: Jim, sei que você é a pessoa de maior influência nessa igreja e quero que você saiba que farei todo o possível para estabelecer um bom relacionamento com você. Gostaria de almoçar com você toda terça-feira no Holiday Inn para conversarmos. Embora eu seja o líder aqui,
nunca tomarei nenhuma decisão relativa às pessoas sem antes discuti-la com você. Eu realmente quero trabalhar com você, mas também quero que saiba que ouvi dizer que você é uma pessoa muito negativista e que gosta de travar batalhas. Se você decidir trabalhar contra mim, imagino que estaremos em lados opostos. E como você tem muita influência, sei que vencerá a maioria das vezes, pelo menos no início. Mas estabelecerei relacionamentos com as pessoas e trarei novas pessoas para essa igreja. E essa igreja vai crescer. E em algum dia terei mais influência que você. Mas eu não quero lutar contra você. Você tem 65 anos de idade. Digamos que tenha 10 ou 15 anos de boa saúde e produtividade pela frente. Se quiser, poderá tornar esses anos os melhores de sua vida e fazer com que ela tenha valor. Podemos fazer grandes coisas nessa igreja, mas a decisão é sua. Quando terminei, Jim não disse uma só palavra. Ele se levantou, caminhou até o saguão e tomou água no bebedouro. Segui-o até lá fora e esperei. Não sabia se ele me repreenderia, declararia guerra ou me mandaria passear. Depois de muito tempo, Jim se impertigou e virou-se. Ao fazê-lo, vi que lágrimas corriam pela sua face. Ele me deu um forte abraço e disse que eu podia contar com ele. E, de fato, Jim ficou do meu lado. No final, ele viveu mais 10 anos, e como estava disposto a me ajudar, um jovem com uma visão, realizamos juntos muitas coisas positivas. Mas isso nunca teria acontecido se eu não tivesse tido a coragem de tentar estabelecer uma conexão com ele naquele primeiro dia em meu escritório. Quanto maior o desafio, maior a conexão. Nunca subestime o poder de estabelecer conexões e construir relacionamentos com as pessoas antes de pedir que elas o sigam. Se você estudou a vida de comandantes militares notáveis, provavelmente percebeu que os melhores praticavam a lei da conexão. Na França, durante a Primeira Guerra Mundial, o general Douglas disse ao comandante de um batalhão antes de um ataque perigoso: Major, quando for dado o sinal de subir até o alto, quero que vá à frente de seus homens. Se o fizer, eles o seguirão. A seguir, MacArthur retirou a cruz de condecoração do seu uniforme e a colocou na do major. Ele, de fato, o condecorara por heroísmo antes de pedir que o demonstrasse. O major, claro, liderou seus homens. Eles o seguiram até o topo e atingiram seu objetivo. Nem todos os exemplos da lei da conexão são tão dramáticos, mas todos eles são eficazes. Disse, por exemplo, que Napoleão tinha o hábito de conhecer todos os seus oficiais pelo nome e lembrava-se de onde viviam e que batalhas travaram com ele. Robert Lee era conhecido por visitar seus homens nos acampamentos na noite anterior a qualquer grande batalha. Ele, com frequência, enfrentava os desafios no dia seguinte sem ter dormido. Mais recentemente, fiquei sabendo como Norman Schwarzkopf se conectou às suas tropas na Primeira Guerra do Golfo. No Natal de 1990, ele passou o dia nos refeitórios entre os homens e as mulheres que estavam distantes de suas famílias. Em sua autobiografia, ele relata: Apertei as mãos de todos os que estavam na fila, fui para trás do balcão para cumprimentar os cozinheiros e ajudantes e atravessei todo o refeitório, parando em cada mesa, desejando a todos Feliz Natal. Depois fui para o segundo e terceiro refeitórios e fiz a mesma coisa. Voltei para a primeira barraca e repeti o exercício, porque naquele momento, ali estavam outros soldados, novos rostos. Ali sentei-me com alguns dos soldados e jantei. Ao longo de 4 horas, devo ter dado 4.000 apertos de mão. Norman era general. Ele não precisava fazer aquilo, mas fez. Ele utilizou um dos métodos mais eficazes para se ligar às pessoas, algo que chamo de caminhar lentamente pela multidão. Pode parecer piegas, mas realmente é verdade. As pessoas não se preocupam com o quanto você sabe, até saberem quanto você se preocupa. Como líder, encontre tempo para estar à disposição das pessoas. Aprenda o nome delas, diga-lhes o quanto você as valoriza, descubra o que elas estão fazendo e, o mais importante, escute. Líderes que se relacionam com as pessoas e realmente se conectam a elas são líderes que as pessoas seguirão até os confins da Terra. Quando um líder realmente faz o trabalho de se conectar ao seu pessoal, isso fica claro no modo como a organização funciona.
Os funcionários demonstram lealdade e ética de trabalho muito clara. A visão do líder passa a ser a aspiração das pessoas. O impacto é inacreditável. Uma das empresas que admiro é a Southwest Airlines. A empresa faz sucesso e apresenta lucros, enquanto outras companhias fracassaram e faliram. Herb Kelleher, fundador da empresa e atual presidente executivo do conselho, é a pessoa responsável pelo sucesso inicial da organização e a criação de sua cultura. Adoro o que os funcionários da Southwest fizeram no Dia do Chefe em 1994, porque mostra o tipo de conexão que Kelleher estabeleceu com seu pessoal. Eles publicaram um anúncio de página inteira no jornal para enviar a seguinte mensagem a ele. Obrigada, Herb, por lembrar do nome de todos nós. Por dar apoio à casa Ronald McDonald. Por ajudar a carregar a bagagem no Dia de Ação de Graças. Por escutar. Por administrar a única grande companhia aérea lucrativa. Por cantar em nossa festa de fim de ano. Por cantar apenas uma vez por ano. Por nos deixar trabalhar de bermudas e tênis. Por ser um amigo, não apenas um chefe. Feliz Dia do Chefe de cada um dos seus 16 mil funcionários. Uma demonstração de afeto como essa só acontece quando o líder trabalhou duro para se conectar com seu pessoal. Nunca subestime a importância de construir pontes entre você e as pessoas que você lidera. Há um antigo ditado que diz: para guiar a si mesmo, use a cabeça. Para guiar os outros, use o coração. Essa é a natureza da lei da conexão. Sempre toque o coração de uma pessoa antes de pedir a ela uma mãozinha. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei da conexão à sua vida? O que realmente quer dizer conecte-se a você mesmo? Quer dizer conhecer e gostar de quem você é. Comece avaliando seu nível de autoconsciência. Responda às perguntas. Como descreveria minha personalidade? Qual é a minha maior força de caráter? Qual é a minha maior fraqueza de caráter? Qual é meu maior bem? Qual o meu maior déficit? Numa escala de 1 a 10, que nota me daria sobre como me relaciono com os outros? Numa escala de 1 a 10, que nota me daria sobre como me comunico com os outros? Numa escala de 1 a 10, responda: é fácil gostar de mim? Depois que responder a essas perguntas, peça que 3 pessoas que o conheçam bem respondam as mesmas perguntas sobre você. Compare as respostas. Se as respostas delas forem muito diferentes das suas, você tem uma dificuldade de percepção que precisa corrigir. Procure um orientador, um parceiro ou um conselheiro para ajudá-lo a ser mais consciente de si mesmo e ajudá-lo a valorizar seus pontos fortes e a lidar de modo positivo com as suas fraquezas. Aprenda a caminhar lentamente pela multidão. Quando você estiver em meio a seus funcionários e colegas de trabalho, transforme em prioridade estabelecer relacionamentos e conexões. Antes de entrar nas questões de trabalho, estabeleça uma conexão com pessoas que você ainda não conhece. Isso pode levar algum tempo. Com pessoas que você conhece bem, ainda assim procure manter uma conexão. Isso talvez custe alguns minutos do seu dia, mas os dividendos futuros serão enormes. E isso transformará o local de trabalho em um ambiente mais positivo. Bons líderes são bons comunicadores. Em uma escala de 1 a 10, como você classificaria sua capacidade de falar em público? Se você classificou a si mesmo abaixo de 8, precisa trabalhar para melhorar suas habilidades. Leia livros sobre comunicação. Faça um curso. Associe-se a organizações sem fins lucrativos com o objetivo de melhorar sua competência comunicativa. Procure organizações sem fins lucrativos dedicadas à melhoria das competências de comunicação, oratória e liderança, entidades similares à Toastmasters americana, e aperfeiçoe suas habilidades ao praticar seus ensinamentos e ao se comunicar. Se não tiver oportunidade de fazer isso no trabalho, então tente um trabalho voluntário. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber
como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois, quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto,
mas depois, quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.